Oi, gente, tudo bem? Eu sou Chiara Bosetti e a gente vai começar aqui um novo capítulo da nossa temporada aqui sobre a história da pintura. A gente falou anteriormente sobre as pinturas parietais e agora a gente vai falar um pouquinho sobre as obras do Egito. Bom, numa linha do tempo a gente vai ver se desenvolver, né, um pouquinho essa humanidade que começou lá com as pinturas parietais, os homens das cavernas, né? Eles vão se organizando de maneiras diferenciadas até chegar a um ponto em que a gente vai ter homens mais nômades e homens que vão ficar já, humanidade. Vamos pensar assim, na humanidade, gente. Povos que vão ficar mais nômades e povos que vão ficar mais sedentários, né? A gente vai ter essa divisão cultural e de jeitos de se organizar. E aí os homens que ficaram mais sedentários vão começar a fazer muitas coisas, além de poder começar a colher, né? Plantar, colher, observar a natureza. Isso foi um ganho muito grande desses povos que resolveram se fixar em algum local. Eles conseguiam manipular de alguma forma a natureza e essa observação a fim de colher frutos, né? Frutos tanto, não só ser povos coletores, eles podiam plantar, eles perceberam que a semente ia cair no chão e desse chão ia nascer uma planta, dessa planta podia ter um fruto, enfim. Desses povos mais sedentários, outras nações começaram a surgir. A gente vai pular um pouquinho o tempo, né, e chegar aos egípcios, que vão ter uma produção artística muito grande. E para nós aqui da história da pintura é interessante porque eles fizeram inúmeras pinturas também nas paredes. Essas pinturas egípcias que a gente tem notícia hoje, o que recebe a gente, às vezes é um pouco mais fácil até da gente observar, entender o que eles estão falando, apesar daqueles desenhos estranhos que são os hieroglifos ou hieróglifos que estão escritos na parede. Aquilo ali tudo são cânticos. Por que eles faziam isso, né? Essas histórias são muito interessantes. Eles faziam esse processo de conversa ali, né, com aqueles cânticos, com aquelas lembranças. Por quê? Todas as pirâmides, eles eram construídas para os seus líderes, para os seus faraós. As pirâmides vão acontecer sempre. Só que a gente tem 3 pirâmides muito grandes e que a gente logo pensou em Egito, você já pensou naquelas 3 pirâmides enormes ali. Aquilo ali é quase como se fosse o auge da cultura egípcia e elas vão estar bem grandes, mas existiam menores também, enfim. Quando o seu líder, né, o faraó, morria de alguma forma, a gente vai ter uma crença, né? O egípcio, ele nessa época, né, nesse egípcio do passado, ele tinha uma crença na pós-vida muito grande. Na verdade, essa pós-vida, né, era muito mais importante do que a vida que ele vivia aqui. Então, toda essa organização de fé, foi a fé moveu essas montanhas todas, porque eles criaram toda uma organização em cima dessa fé, em cima dessa ideia, dessa pós-vida. Da vida do pós-morte, se você também quiser falar assim. E aí, quando morria o faraó, aquele corpo era embalsamado, aquilo levava um tempo, e esse tempo, né, era o tempo em que a alma dele ficava vagando. Então, essa alma perdida precisava de uma direção, ela precisava se lembrar de quem ela foi, ela precisava se lembrar do que ela precisava dizer quando chegasse na frente lá dos seus deuses. Então, tudo isso está escrito nas paredes. Aqueles desenhos não são aleatórios, eles são uma conversa e um guia especificamente para a alma que está habitando naquela câmara lá, enquanto o seu corpo está ali sendo manipulado, né? O embalsamamento, né, do corpo egípcio era tirar os órgãos, os principais, para que ajudasse na mumificação, porque senão aqueles órgãos poderiam apodrecer, né? Dentro a gente vai apodrecendo, enfim. Então eles tiravam ali e aquilo ajudava na preservação daquele corpo, porque aquela alma precisava dele depois. Então ele tem aquele tempo todo que a alma sai, passeia, se lembra de quem que é e ele vai precisar daquele corpo depois para continuar a sua caminhada. Então, tudo que está escrito ali tem um propósito, e esse propósito não é para mim, não é para você, mas é para a alma do faraó, que está ali, que precisa ser lembrado do seu caminho. Então, muitas vezes a gente vai ver desenhos juntos, desenhos de lembrando aquela alma, lembrando aquele líder, o quanto ele foi glorioso, o quanto ele foi importante para
seu grupo de pessoas ali, né? Então, olha só, que interessante. Essa é uma pintura muito bonita. Tô eu aqui de novo com o livrinho da Wendy Beckett, onde eu tô usando aqui as imagens e a organização também de como ela passa os capítulos. Bom, aqui a gente vai ter o faraó, a esposa e a filha. Essa organização aqui, ó, não quer dizer que o faraó era grande, e ela é menor, e ela é uma anã, tá vendo? Ela não é pequena, não. E essa organização não é real. Ela não é na estrutura humana, assim. Essa organização é de importância. A gente vai ver esse grau de importância já mostrado na imagem. Então, o faraó, que é o líder supremo, ele vai ser maior em desenho do que a esposa, que tem um lugar dentro da sociedade importante, mas não é tão importante quanto ele. E o filho, a filha, que vai vir depois, em algumas representações, é menos importante do que a mãe nesse momento. Então, eles vão ser menores. Por isso que parece que é uma pessoa pequenininha. Não é exatamente isso. Ali, eles não estão fazendo o desenho numa proporção humana, apesar dos egípcios já saberem essas proporções todas. Eles não... O grau de trabalho, né? Assim, a importância daquela pessoa dentro da sociedade. É por isso que é um grande, um médio, um pequeno. Outra coisa que a gente vai ver é como esses egípcios eles tinham um desenho diferente, né? E a gente acha esquisito, como se eles não soubessem desenhar. Muito pelo contrário. Aquilo ali era uma lei da frontalidade, que eles chamavam. Era o que fosse mais pregnante na nossa organização como pessoa, que ficasse mais fácil de olhar. Então, quando eu olho para os olhos de frente, eu enxergo o olho, essa forma é muito pregnante, então eu olho e já entendo que isso é um olho. Agora, se eu vejo de lado eu fico um pouco prejudicada, ele fica uma figura menor. Enquanto meu nariz de frente, eu quase não entendo muito bem como é o nariz, mas se eu coloco o nariz de perfil, eu tenho plena ideia de que é um nariz. Então, a cabeça, o rosto estão de perfil porque a gente vê melhor essa configuração, mas o olho fica de frente. A mesma coisa com o tronco, a gente coloca o tronco de frente e a gente entende melhor. E as pernas e os quadris vão estar virados, porque a gente vê melhor esse caminhar. Então, toda essa estilização da figura humana não é porque eles não sabiam fazê-la, muito pelo contrário, de tanto observar, viram quais seriam as partes melhores para a gente colocar ali. Isso vai acontecer em vários momentos também da história da arte, gente. A gente vai ter solução para um monte de coisa, né? E a própria civilização egípcia, ela foi um avanço tecnológico muito grande. Então, a partir deles, a gente consegue muitas coisas interessantes. A gente vai ter alguns pontos de matemática, proporção, tudo isso eles já estudavam, já tinham noção. Até porque, para eles construírem aquelas pirâmides todas maravilhosas, eles tinham umas bases de cálculo muito importantes. Então, olhar, né, esse passado, entender um pouquinho mais como é que ele funciona, é muito interessante para que a gente possa conceituar melhor até coisas que vão vir no nosso presente ou então no nosso futuro. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse capítulo. Realmente são gotinhas de história da arte, só pra gente se organizar no pensamento ali. E aí eu tô trazendo pra vocês essa organização segundo o livro da Wendy Beckett, que chama História da Pintura, que a gente vai passar um pouquinho. Um beijo, gente, até a próxima. Não esqueça de deixar seu like, de compartilhar muito esse vídeo aí pra quem você acha que tá meio perdido dentro da história da arte ou que tá querendo começar a saber alguma coisa. A gente vai falando um pouquinho mais nessa temporada sobre a história da pintura. Mas quem sabe a gente não cria aqui mais temporadas pra gente falar sempre um pouquinho mais sobre a história da arte. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau!